Olá, pessoal, seja bem-vindo ao podcast Logística Fora da Caixa. É com muito prazer que a gente dá início à temporada 2024, agora com algumas novidades. A primeira dela é que as gravações vão ser presenciais. A gente tem um estúdio para poder receber nossos convidados e ter uma interação mais próxima, né? E isso eu devo agradecer ao Jair Moura da Ravex, que acreditou no projeto, foi lá e investiu no espaço e agora a gente pode executar essas gravações aqui. A segunda novidade é que agora eu tenho um co-host, que é o Tailan Machado, meu amigo aí de mais de 12 anos de história. A gente caminha junto aí desde 2011, 2012, né? Eu entendo que a gente fazer essa sinergia aqui de network, né? Pode agregar muito nos conteúdos e levar mais histórias, mais pessoas aí a contribuir com sua bagagem, gerar conhecimento para a galera. Seja muito bem-vindo, Tailan. É um prazer te receber aqui. Espero que a gente possa fazer várias entrevistas e dar muita risada aqui juntos. Fala, Helder. Gostaria de agradecer o seu convite. Já também iniciar as primeiras palavras dizendo que eu acompanhei o início do seu projeto, sei o quanto você se empenhou, acompanhei as primeiras entrevistas, sei o quanto isso tem valor para você. E bastante. Fico lisonjeado por ter sido convidado, porque normalmente quando a gente cria um projeto, a gente quer que dê sequência com sucesso. E se eu estou aqui hoje ao seu lado, porque você confia na minha pessoa, confia nos meus pensamentos, eu acho que isso a gente tem muito a agregar. Sim. Tá? Então eu desejo sucesso a essa nossa parceria, que a gente possa trazer muitas pessoas para agregar conhecimento, agregar e trazer inspiração para os jovens, né? Eu acho que esse é o principal objetivo. Mas antes, vou fazer a minha parte aqui, iniciando, né? Gostaria de chamar o nosso telespectador que vai assistir, vai ouvir esse nosso podcast, Logística Fora da Caixa. Queria pedir para você a licença para entrar na sua casa, no seu carro, seja onde você estiver escutando, né? Por quê? Porque o objetivo desse canal é trazer experiências, trazer pessoas que possam contar a sua história, as suas passagens por empresas, por processos, enfim, trazer uma experiência de tudo que ela já vivenciou em sua vida, né? Tem muita gente que quer começar no ramo da logística, que é um dos focos do nosso canal, no ramo do transporte. Então, o que eu vou pedir para você? Que você compartilhe esse conteúdo, essas entrevistas, porque daqui a pouco você está recebendo um convidado aqui e você o conhece, você já trabalhou com esse convidado, você já compartilhou histórias com ele, então provavelmente vai ouvir boas histórias, né? Então, como que é feito isso? Você compartilha, você ativa o sininho, né? Hoje nós estamos em quase todas as plataformas das redes sociais que a gente conhece no nosso dia a dia, YouTube, Instagram, LinkedIn, né? O WhatsApp e também no Spotify para você ouvir o podcast enquanto está indo para sua casa, para o seu trabalho, tá bom? Então, o objetivo é esse, levar conteúdo para os nossos colegas, para os nossos conhecidos e talvez até pessoas que a gente não conhece, que é trazer a experiência aqui dessa mesa. Tá bom, Eldo? Então, eu vou deixar você apresentar o nosso convidado hoje. Ele é um cara que eu praticamente também conheço desde 2012. Acho que tem bastante história. Nos bastidores aqui, no início, ele já contou algumas legais. Então, com certeza, essa entrevista hoje vai ser um pontapé em grande estilo. Nós temos uma pessoa que tem uma bela história de vida, uma bela história na sua carreira, e eu acho que isso vai agregar muito para nosso canal, a nossa audiência e as pessoas que vão ouvir. Então, tá contigo a palavra aí, apresenta o nosso convidado. Legal, vamos lá. Então, você fez um resumo aí dos objetivos do podcast, né? A gente quer aqui inspirar pessoas, contando experiências, né? Não adianta, às vezes, você querer inspirar alguém sem ter vivido uma história. E dentro das entrevistas que eu já fiz, cerca de, acho que 24 entrevistados,
eu acho que eu ouvi o nome dessa pessoa pelo menos umas em 12, 13 participações, né? Uma boa, foi bem referenciada e eu também já trabalhei com ele e vivenciei parte dessa experiência. A gente recebe hoje aqui para um grande bate-papo o nosso amigo Altemir Tomasi. Altemir Tomasi, hoje gerente comercial Muito da Seara. obrigado. É um prazer te receber aqui, poder ouvir a tua história e muita história, né? A gente se conhece aí desde 2012, 2016, que a gente trabalhou um ano junto ali. E dentro da minha lista de convidados, eu lembro que quando eu mandei o convite para ti ali, prontamente você aceitou, mas eu fui montando as escalas, né? Porque eu tinha esse sonho de fazer a entrevista presencial. Eu não imaginei que aconteceria tão rápido e foi em menos de um ano aí a gente conseguiu esse apoio aí do Jair para poder montar o estúdio. E agora a gente está dando início aí em 2024, com um pouquinho de atraso, mas eu tenho certeza que os ganhos vão ser grandes aí de histórias, né? Seja muito bem-vindo aqui ao estúdio, ao podcast, para contar a sua história para a gente. Valeu, Helder. Obrigado, Helder. Obrigado, Tailã. É um prazer estar aqui. Fico orgulhoso de ser o primeiro, né? Primeiro do estúdio físico. Dos vários que nós teremos aí. E, acima de tudo, eu fico feliz de ver a evolução de vocês, né? A gente se conheceu há um tempo atrás e aí ver como que acontece o crescimento, o desenvolvimento de todas as pessoas que trabalharam com a gente e conviveram com a gente, mas especificamente aí vocês dois, né? Algumas coisas diminuem, por exemplo, cabelo, né? Algumas coisas aumentam, né? O peso e tal, mas acima de tudo a gente vê uma evolução tremenda no desenvolvimento de vocês e é muito bacana em algum momento ter participado dessa trajetória. Nós que agradecemos aí a experiência. Então, e uma das coisas que eu aprendi na vida é que o segredo da felicidade é manter as expectativas em baixa. Então, essa tua abertura já criou uma expectativa que eu vou ter que me superar aqui para atender a expectativa que você fala criou. Em relação às referências ali? Exatamente. Com certeza. A gente começa a ouvir as histórias, né? E aí eu faço uma semelhança à ideia lá do motoboy que ouve todas as buzinas, né? Todas as entrevistas que eu fiz, eu ouvi elas 2 ou 3 vezes para me poder fazer as edições. E aí tem alguns nomes que eu ouvi algumas vezes, mas o teu nome eu ouvi na grande maioria. E até a gente estava conversando nos bastidores aqui, né? De como que é legal essa história profissional das pessoas e o quanto elas se encontram em situações diferentes ao longo da trajetória e você ficar marcado, né, quando ali no final eu sempre faço a pergunta quem foram os seus mentores, o teu nome apareceu várias vezes, né, e eu não tive a oportunidade de contar a minha história ainda, mas com certeza você seria citado, né? Então já entraria nessa onda também. Mas, Altemir, né, para a gente iniciar o nosso bate-papo oficial aqui, quem é o Altemir Tomasi? Quem é esse cara aí que marcou a vida de vários profissionais aí dentro da logística, né? Hoje não está mais na logística, né, mas fez escola. Então, meu nome é Altemir Francisco Tomasi, eu tenho 54 anos e hoje eu brinco que eu tenho 2 datas de aniversário, né? A primeira, que foi há 54 anos, e a segunda, que foi quando eu saí do coma depois do episódio da Covid, que a gente pode até conversar um pouquinho aqui depois, né? Posso considerar que são 2 vidas bastante diferentes. Eu sou casado, a minha esposa chama Lenísia, ela é uma coordenadora pedagógica, e a gente troca muitas ideias, por incrível que pareça, como existe semelhança entre logística e ensinar crianças numa escola de ensino básico. Eu tenho 2 filhos, o Lucas, que tem 24 anos, estuda medicina em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e eu tenho uma filha, a Júlia, de 13 anos,
que mora comigo ainda, né? Quer fazer intercâmbio, mas Tá segurando. estamos numa discussão, porque eu quero ir junto, ela não quer que eu vá. Então, enquanto eu for o agente decisor, ela não. Eu moro em Jundiaí há 20 anos e trabalho em Campinas. Eu sou oriundo do Rio Grande do Sul, então algumas coisas nós temos em comum, né? Somos gaúchos, torcemos para o Colorado. Não, eu sou gremista do Colorado. Não estou podendo falar de futebol. E eu gosto hoje muito do que eu faço, então eu digo que eu me realizo no que eu faço. Eu acho que a melhor coisa que você pode conseguir na sua vida em termos profissionais é você se realizar no que você faz. Então é isso. Legal. Altamir, eu te conheço desde 2012, mais ou menos. E eu estava lembrando aqui de algum momento que eu não trabalhei diretamente com o Altamir, né, nem em equipe, mas nos bastidores de projetos eu já tive a oportunidade já de conviver. E eu me lembro que uma fala do Altamir, que às vezes as falas marcam, né? Ele não deve lembrar, porque já fez tanta história na vida, né? Mas uma vez eu cheguei no departamento, ele trabalhava na logística ainda, e eu tinha o quê, 18 anos, e disse, nós precisamos implantar os projetos, né? Ele, a primeira unidade é em Brasília. E ele disse, tu conhece Brasília? Eu, né, só vivia no Rio Grande do Sul, só conhecia o estado do Rio Grande do Sul, e vim depois para São Paulo. E ele disse, então vai lá para Brasília, lá depois tu me conta como foi. Isso é verdade, né? Eu não conheci depois. Tu marca até quem não trabalhou contigo. Eu conheci Brasília depois. Mas assim, não é só uma breve história. Mas o objetivo daqui é porque assim, eu te conheci na logística e hoje eu sei que você trabalha no departamento comercial. E a minha pergunta é mais ou menos assim, como o Altamir Tomasi chegou até onde está hoje, né? Passando pela logística, quais foram, né, os principais desafios, mas como você chegou até onde está hoje, devidamente trabalhando no comercial? Carreira profissional do Altamir. É o teu currículo aqui, né? Coisas que só o RH conversa, agora tu vai deixar exposto para o público. Tá certo. Trajetória. Primeiro que eu vou falar um negócio que você talvez não acredite, mas eu lembro desse encontro. Eu lembro a primeira vez que você chegou lá na Seara, junto com o Jair, e eu lembro dessa história. E eu acho legal isso para a gente ter uma noção de como, quando a gente é novo, a gente pode aprender coisas com as pessoas que já trilharam caminhos, né? A gente depois pode optar se segue esse caminho ou não, mas aí é outra história, tá? Então, assim, eu sou formado em engenharia química, e aí depois eu até posso explicar por que engenharia química, né? Mas existe uma razão. Eu me formei no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, e o meu primeiro emprego profissional foi na Sadia, lá em Concórdia, Santa Catarina, e na fábrica, no abate de aves. Durante 3 anos e meio eu trabalhei na fábrica, e aí depois eu recebi um convite para vir para São Paulo trabalhar na logística, que a Sadia estava implantando a área de logística na época. Eu não tinha a mínima ideia o que era logística. Tu trabalhava no abate, no abate caso, de ali aves. Na operação. Exatamente. Mesmo. Na época, era um momento que as empresas no Brasil estavam implantando a qualidade total, e aí eu fui contratado para implantar a qualidade total na Sadia. Logicamente, não, eu participava do programa de implantação. Que ano foi isso? 94. 94. E aí implantava a qualidade total, e eu acredito que tenha tido uma performance boa, e aí eu fui convidado para vir para São Paulo implantar qualidade total na logística que a Sadia estava desenvolvendo. Eu não tinha a mínima ideia do que era logística. E também não tinha a mínima vontade de vir para São Paulo. Sim. Mas, na época, eu imaginava assim, aos 24 anos, eu pensava assim, eu não posso dizer não para a empresa, né? Eu estou aqui na empresa, se a empresa está me convidando, eu acho que é porque alguma coisa ela veio em mim, né? Mas eu pensei assim, eu não quero ir para São Paulo, mas como que eu faço isso sem criar um desconforto na companhia, né? Aí eu pensei, bom, eu vou para casa, falo para minha esposa que me convidaram para ir para São Paulo, e ela vai dizer que não quer ir, aí eu volto para dentro da empresa e digo, olha, eu queria ir, mas a minha empresa não quer, a minha esposa não quer ir e tal, eu não posso tumultuar o nosso relacionamento
Deixar o trabalho atrapalhar Exatamente. o casamento, né? Aí eu cheguei em casa, falei para minha esposa, me convidaram para ir para São Paulo. Ela disse, quando que a gente vai? Aí eu pensei, me ferrei. Aí não teve jeito. Não teve como recusar. Aí eu vim para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo, para que no momento que a Sadia criou a logística. E aí, olhando para trás, hoje é muito interessante isso, porque naquele momento a logística, como área estratégica dentro da empresa, estava sendo construída no Brasil. E eu tive Sim. essa oportunidade dentro de uma tremenda escola, que foi a Escola de Logística de Refrigerados. Tanto é que os cursos de formação vieram surgir recente. Exatamente, né? E aí, se a gente pegar aquela galera lá, exceto os que se aposentaram e que começaram aquela trajetória, hoje São os são grandes. todos os caras que, todos não, mas a Tocam maioria, a maioria das que empresas. tocam a maioria das empresas de logística, né? A gente Sim. até falou o nome Sim. dessa galera aí durante a nossa conversa. Aí eu fiquei em São Paulo, então, até 2001, quando abriu o CD da Sadia em Jundiaí. E aí eu vim para Jundiaí, fiquei na Sadia até 2011, e aí nesse período eu passei por todas as áreas. Eu passei, na época a gente chamava atendimento ao pedido, que hoje é conhecido como Customer Service, né? Passei pela área de transporte também, e em 2011 eu saí da Sadia e fui para uma empresa de lácteos chamada LBR. LBR. Aí eu fui convidado lá para ser diretor de logística nessa empresa que estava se formando pela fusão de várias empresas, e na época ela chamada de Ambev dos Lácteos. Foi uma experiência não bem sucedida, vamos dizer assim, mal sucedida, né? E eu fiquei lá durante 6 meses. E aí também, hoje, olhando para trás, eu entendo por que eu fiquei 6 meses, né? De lá eu saí e fui para uma empresa no Rio Grande do Sul chamada Minuano, que é um frigorífico de aves. Aí eu voltei para a fábrica, eu saí da logística, voltei para a fábrica, fiquei lá naquela empresa 1 ano e voltei para São Paulo e entrei na Marfrig. Marfrig no CDA aqui. E 1 ano depois que eu estava na Marfrig, a JBS comprou a Seara, e aí, como eu estava na Seara, eu automaticamente passei para a JBS. Sim. E é onde eu estou desde então. E nesse período eu passei de novo pelo Customer Service, aí sim já com esse nome, Customer Service. Fui responsável pela área de transportes do estado de São Paulo. Fui responsável pelo armazém logístico aqui da Seara, no CD Anhanguera, e fui responsável pela área de CX, que é onde a gente teve a oportunidade de se conhecer, né? E em 2017 eu migrei para a área comercial e é onde eu estou desde então. E aí chegamos nesse momento aqui. É bem interessante, até a gente estava conversando nos bastidores sobre as diferenças, né? Na sua visão, o cara que passou por fábrica, armazém, transporte, projetos e comercial. Da tua experiência, conta um pouquinho para a gente, na visão técnica sua, das principais diferenças tanto de responsabilidade, o peso e essa parte mais técnica, né, desses setores, na sua visão. Eu diria que todas as áreas têm os seus desafios, as suas pressões, os seus objetivos, né? Mas quando a gente pega assim a área de produção, no momento que eu estava era muito mais de cumprir padrões. Então nós tínhamos um padrão, o nosso objetivo era que o processo saísse, o produto saísse da linha o mais padronizado possível, né? E esse é o grande desafio no caso do supervisor de produção, que era onde eu estava, além de gerenciar os funcionários lá, né? Quando eu falo de logística, aí a gente tem um outro desafio, e a logística também, de todas essas áreas, é o que mais dá a visão de toda a empresa. Você, sendo um profissional de logística, você tem contato com todas as áreas da empresa e ela te dá uma visão de como a empresa funciona maior que as outras áreas. Quando você vai para uma área comercial, aí você tem uma ideia maior de como o mercado funciona e como que a gente faz dentro da empresa impacta na nossa performance no mercado. Pensando em termos de pessoas, se você for olhar basicamente, é a mesma coisa, né? Independente se você trabalha
numa fábrica, na logística, no comercial, todo mundo tem seus anseios, seus objetivos, né? Exato. Uns maiores, outros menores, mas todo mundo quer, no final da jornada, ser feliz, né? No final do seu dia, no final do mês, todo mundo quer ser feliz e quer buscar naquele trabalho esse reconhecimento, né? Bacana. Um pouco da minha trajetória de vida, eu passei mais ou menos na experiência que você passou. Eu comecei na logística, atuando, obviamente, em outro setor da tecnologia, então eu começava a instalar, começava a cuidar de estoque, atendimento ao cliente, e dado momento eu fui para o comercial. E aí eu tive outra visão, outra análise de empresa, de como funcionam as coisas. Conta um pouco de como, que principal de histórias, resenha, que normalmente quando tu tá na logística, tu é o cara que tá apanhando do comercial. E agora que tu tá no comercial, tu bate na logística. Como é que é esse momento, assim, essa vivência, e o que te ajuda a bagagem lá de trás? Por exemplo, hoje você atua direto com o cliente. E o que a logística te auxilia nessa tratativa do teu dia a dia? Quando eu estava na logística, eu participava de todas as reuniões semanais da área comercial, né? Dentro do processo de gestão da área comercial, existe uma reunião semanal do gerente com os supervisores, onde se tem uma ideia de como que estão os resultados do mês e se planeja a semana. E a logística é um dos convidados dessa reunião, e a logística vai lá literalmente para apoiar, né? E eu lembro que eu ia nessas reuniões e a gente ia muito estruturado, com gráfico mostrando evolução de devolução, de OTIF, de fill rate e tal. Porém, o pessoal da área comercial se apegava muito o quanto a gente impactava nos seus resultados, né? E eu lembro que uma vez eu pensei, cara, um dia eu vou ir para essa área comercial, ver se realmente a gente impacta tanto nesse resultado, né? E aí, depois, quando eu fiz essa migração, aí eu comecei a ter essa percepção do quanto a logística impacta na área comercial. Mas ela não impacta só de uma forma negativa, ela impacta de uma forma positiva também, né? Se você pegar empresas como a gente tem contato, como essas que eu passei, que vocês também têm contato, o fato de você ter uma estrutura que consegue atender um país continental como o nosso é um tremendo diferencial, né? E a gente, na área comercial, se apega muito à parte que não dá certo. A gente não dá muito valor para o que dá certo e se apega ao que não dá certo. Agora, o que não dá certo, ele realmente impacta. Então, quando a gente deixa de fazer uma entrega, quando a gente presta um serviço ruim, a gente prejudica o relacionamento que o comercial tem com o cliente e algumas vezes chega a impactar em perda de negócios, né? Mas nada que você não possa tratar. Então, qual é o meu relacionamento com a logística hoje? É muito engraçado, né? Porque você bate na logística hoje? Já sabe todas as eu vejo que o pessoal usa as mesmas justificativas que eu usava, né? Eles, não, cara, você tem que usar uma justificativa nova, né? Cria uma nova, porque essa era que eu usava lá em 2015, né? Tipo, segunda viagem. Não, nós chamamos aqui para você fazer segunda viagem. Não, eu sei que você não faz segunda viagem, cara. Por mais que você tenha o desejo de fazer segunda viagem em São Paulo, é um negócio muito difícil, né? Mas eu acho que o fato de ter passado pela logística traz uma empatia maior com o pessoal que fica na logística aí. E todo mundo que está lá está batalhando, né? Ninguém está lá assim, querendo fazer o pior, ninguém acorda de manhã e diz, não, hoje eu vou deixar metade das suas cargas. Para, logicamente, o cara se planeja para que tudo vá para a rua, para que tudo seja entregue no dia e dentro das condições que a gente gostaria, né? Mas não necessariamente isso acontece. E a gente tem que, às vezes, ter empatia. Sim, tem que reportar o problema, sim, tem que mostrar o quanto isso está impactando no nosso dia a dia, porém, a gente tem que entender a dificuldade e, de alguma forma, tentar ajudar, né? Por exemplo, eu estava vindo para cá hoje, e aí, do nada, cai um tremendo temporal na rodovia Anhanguera e você fica pensando, e se o menino do caminhão estivesse fazendo entrega desse momento? Como é que no dia seguinte eu vou cobrar se ele não conseguiu fazer entrega no dia anterior? Muitos desafios, né? Então, nesse sentido, é muito bacana ter passado pela logística. É isso que eu ia te perguntar hoje. Você acha que essa tua trajetória vindo
de todos os processos anteriores, estando na cadeira do comercial, você disse, né, você usou a palavra empatia. Você acha que se você não tivesse vivenciado toda essa trajetória, você bateria mais nesse time que hoje te atende? É muito difícil a gente projetar cenários sem ter vivido, mas eu acredito que sim. Mas não uma questão de má fé, ou não, é Pela simplesmente falta por do não conhecimento, da conhecer. vivência, sim. Exatamente. Eu tenho até um supervisor que fala que eu tenho um diferencial competitivo por ter passado na logística e por conseguir resolver problemas que não conseguiria se não tivesse na logística. E isso desperta uma curiosidade, porque a gente, rodando aí o país em projetos, implantações, você acaba vendo muitas empresas em que o gerente comercial também é gerente da logística. Isso não nas empresas maiores, mas ainda tem algumas empresas que têm essa estrutura, onde o gerente comercial é o mesmo gerente da logística. Na sua visão, se você tivesse as duas carteiras na sua mão hoje, você acha que você faria melhor ou você faz melhor tendo vivenciado a experiência da outra? Essa é uma pergunta que não estava no roteiro, mas... Pensando na realidade de uma empresa do porte da empresa que eu estou hoje, né? Se a gente pensar na realidade de uma empresa menor, são coisas diferentes. Mas pensando numa empresa do porte que eu estou hoje, eu não tenho dúvida que o fato de ter pessoas especializadas, ela gera uma competência maior. Sim. Quer dizer, nós estando especializados na área comercial, a gente consegue ficar mais focado no relacionamento comercial com o cliente e, ao mesmo tempo, o gerente de logística consegue ficar mais focado na prestação do serviço e na gestão do custo e na gestão dos parceiros que estão junto. Então, se tivesse junto, eu não tenho dúvida que a soma das qualidades seria inferior a estando separado. Sim, mas o que eu digo é muito mais na questão da decisão técnica mesmo. Porque quando eu vejo essas duas carteiras somadas numa mão, e aí, obviamente, por conta, às vezes, do próprio tamanho, né? Eu fico pensando na tomada de decisão, se ele afeta a logística ou se ele afeta o comercial, né? Que essa é a grande guerra. A gente sempre fala que eu acho que o mais importante nesse momento, se fosse estar embaixo do mesmo guarda-chuva, é pensar que no final o que importa é você atender o cliente, né? Então, se nós tivermos um modelo de atendimento ao cliente, um GTM definido, e a gente for lá no cliente e fazer uma promessa, eu aí acredito que, primeiramente, a gente tem que fazer o atendimento do cliente, mesmo que para isso eu tenha que fazer algum sacrifício em termos de custo para aquele evento. Eu não posso transformar isso em uma rotina. Sim. Mas se eu fui lá e prometi para esse cliente que eu ia entregar essa caneca, que eu vou entregar essa caneca na quarta-feira, eu tenho que fazer tudo para entregar essa caneca na quarta-feira. E aí, mas essa entrega vai custar mais que a minha meta. Bom, paciência, eu vou perder nessa para ganhar mais adiante, que esse cliente que comprou a caneca, amanhã vai comprar 2 canecas e aí eu vou compensar essa perda que eu tive hoje. Sim. Então, é esse o pensamento quando você está olhando, pensando em 2 guarda-chuvas, né? Passagem. Tu falou que começou lá em 94, isso mais de quase 30 anos aí, esse ano 30 anos. Estou comemorando 30 anos, 30. Em fevereiro de 94. E aí eu imagino assim, que nesse tempo tu já deve ter passado por diversas experiências. Eu conheci você aqui em São Paulo, num dos maiores CDs da empresa onde você trabalha hoje. E são inúmeros desafios, inúmeras condições, inúmeras pessoas que já passaram por de convivência, amigos, colegas de trabalho, fornecedores, transportadores. Se fosse para te falar alguns desafios para que você quisesse compartilhar com quem está nos assistindo hoje, alguma história, alguma experiência, quais foram os principais desafios que ou um que te vem na cabeça assim para contar, focado muito na logística, vamos dizer assim, na época que nós nos conhecemos ali. Se hoje tu fosse implantar um projeto, implantar um novo armazém, um novo CD, contratar transportador, o que eram os principais desafios que tu vivenciou na época que tu trabalhou?
Se pegarmos assim as histórias, os desafios, todo mundo tem momentos de sucesso e momentos de fracasso, né? É claro que os momentos de sucesso, eles são mais legais para a gente guardar, mas os momentos de fracasso, eles nos ajudam a amadurecer, a desenvolver outros conhecimentos e a não repetir esses erros no futuro, né? Eu gosto de contar uma história que no tempo que nós implantamos um CD em Jundiaí, a outra empresa, na Sadia, né? E a gente tinha um desafio de juntar toda a distribuição do estado de São Paulo. Eram 6 CDs. De novo, nós estamos falando há 20 anos atrás, então pode ser que a lógica da Mudou a logística dinâmica. hoje O cenário seja era outro. diferente. Sim. Mas há 20 anos atrás, para o cliente importava mais a constância da entrega do que propriamente a velocidade. Então a empresa decidiu naquele momento fechar 6 CDs que ela tinha em estado de São Paulo e ter um CD concentrador num local só, onde ela ganharia com a prestação de serviço em termos de disponibilidade do produto. E aí a gente fez essa migração e no começo foi terrível assim para fazer essa mudança. E nós tivemos um momento em 2007 que a gente esteve próximo do colapso do serviço, né? E essa talvez seja uma das histórias ao mesmo tempo de fracasso e ao mesmo tempo de sucesso, porque houve uma criação de um projeto da empresa, onde teve um coordenador desse projeto e eram vários pilares dentro da logística. Um cuidava de armazém, outro de transporte, outro de gestão, outra de roteirização. E aí eu tive a felicidade de participar desse projeto na parte da entrega. E a gente criou um processo e criou um programa onde a gente conseguiu reverter, e aí olhando para fora, em termos de evolução, em termos de reentrega, em termos de efetividade de entrega, que foi muito bacana. Nós tivemos a junção de um trabalho feito com os parceiros, os distribuidores, os transportadores, onde a gente criou uma tabela de remuneração, onde realmente você remunerava de uma forma que o transportador podia fazer a parte que cabia para ele, e a gente conseguiu envolver no momento que nós mostramos, olha, o cenário é esse e a gente tem que mudar esse cenário. Trouxemos o nosso time também de dentro da gestão, de dentro de casa, para esse desafio, e a gente fez, naquele momento, realmente a logística não ser mais um problema para o comercial, e sim um diferencial para o comercial. Possivelmente você está falando do PEL. Isso é o projeto de excelência, o programa de excelência logística, que isso aí se espalhou para todo o Brasil em várias empresas, né? Isso até hoje, acho que até com dinâmicas diferentes até de contexto, de atualização, mas são programas que são aplicados até hoje. Né? O PEL, na realidade, ele era uma ferramenta desse projeto que chamava Manufatura. Sim. Então, se você perguntar para as pessoas aí que são mais antigos em logística, vão lembrar desse projeto. Quem coordenava o projeto era Fernando Meller, que hoje é diretor de RH da JPS. Também tem uma trajetória legal, e ele coordenou esse projeto como um todo. E aí, uma das ferramentas do pilar gestão era o PEL. Então, o PEL estava dentro do projeto Manufatura. Então, é que hoje se fala muito do PEL em várias empresas, né? Virou um conceito, e aí ele tem algumas variações. Eu cheguei a pegar 3 variações dele, uma na BRF, uma na Seara e uma no Mercado Livre. E aí você vê isso espalhado em outros lugares, até com outros nomes, né? Outros nomes. Mas isso meio que virou esse bracinho ali virou um padrão global dentro da logística. Mas é importante, quando você implanta um programa como o PEL, ele não ser um fim em si, né? Ele é um meio para você alcançar o objetivo que você quer, que é atender a expectativa do cliente com o menor custo possível. Na verdade, se entende isso como uma base, né? Eu vejo o PEL como uma base de organizar a casa, e ali você estabeleceu um norte. Né? Inclusive, no período que a gente implantou o PEL, desse momento aí do projeto,
a premissa básica para a unidade se candidatar ao PEL era estar com os processos padronizados. Sim. Você não conseguia implantar um programa de excelência em processos despadronizados. Então, isso eu acredito que seja muito bacana. Então, você tem um tema de casa, sim, para fazer antes de implantar qualquer programa de excelência. Pegando um pouco o gancho do que tu falou do agrupamento dos CDs lá em 2007, até para quem... 2007, isso? 2001. 2001? 2007 foi o momento de crise, vamos dizer assim. Ah, tá, 2001, tá, vamos corrigir aqui nas minhas anotações. Tem muita gente que está iniciando na logística, outros já estão há um bom tempo e outros já estão coordenando equipes e gestão. E é uma dúvida que muitas pessoas me perguntam, eu queria trazer para o debate aqui para um especialista, né? Na tua visão, entre armazém e transporte, qual é o mais difícil de se gerenciar e, vamos dizer assim, o que são as principais, os bônus e ônus de cada um? Vou gerenciar um armazém que expede aí 200 caminhões que carrega de noite ou um transporte que tu tem diversos transportadores. O que são as principais características vamos dizer, dificuldade e facilidade e o peso? Eu vou puxar a brasa pro meu lado, vamos dizer assim, porque eu, dentro desse período aí de 20 anos, mais ou menos, que eu trabalhei em logística, eu devo ter trabalhado uns 18 anos com transporte. E eu, na época, eu era fascinado por distribuição. Para mim, distribuição urbana é uma ciência que a gente deveria estudar mais. Então, quando eu olho o grau de dificuldade e as variáveis que não estão no nosso controle, para mim, a distribuição urbana é mais complexa que você gerenciar o armazém. Sim. Não que o armazém não seja complexo, mas as variáveis... Mas existe um padrão mais regular, né? As variáveis estão mais na sua gestão, no seu gerenciamento, do que as variáveis que estão impactando na distribuição urbana. Sim. Da mesma forma, o transporte, que a gente chama de primário, de longa distância, ele é um pouco mais padronizado do que a distribuição urbana, né? Então, respondendo a tua pergunta, na minha visão, a distribuição urbana ela tem uma complexidade maior. E se você pegar a distribuição urbana hoje, né, 2024, e compara a distribuição urbana com 2001, que a gente fez esse projeto, o quanto mudou? Você chegava um caminhãozinho de frio, só tinha Sadia lá na porta do cara para descarregar. Hoje tem 50 marcas de frio. E a complexidade em termos de trânsito, em termos de restrição, de tamanho de veículo, em termos do próprio cliente, né? Você tem que chegar lá com um produto dentro das condições que você diz que vai entregar nessas condições. Então, tudo isso cresceu em termos de complexidade de uma forma muito grande. E por isso que eu acho que a gente deveria estudar, né? Por isso que vocês estão aqui, né? Vocês que são os caras que estudam isso, né? Como é que eu faço para diminuir a complexidade da distribuição urbana face ao aumento que tem da complexidade para fazer? Você falou um negócio aí que me lembrou os treinamentos que a gente ia treinar motorista e conversava muito com o transportador. E eles sempre reclamando da cobrança estão me cobrando temperatura, isso e aquilo. Eu fazia uma escala para ele. Tá, beleza, tu trabalha com transporte, é o osso. Tu trabalha com transporte de alimento refrigerado, osso do osso. Trabalha com transporte de alimento, é o osso do osso. Transporte de alimento refrigerado, osso do osso do osso. Aí eu falava para ele, tá, cara, abre uma floricultura que tu não vai ter problema, né? Então, mas isso de fato é complexo e quando a gente pega essa atualização em relação àquilo que você viu, você tocou num ponto que ele é muito legal, que quando a gente chega com alguns termos prontos em empresas que você vai falar ou vai dar uma consultoria ou vai dar um treinamento, o pessoal às vezes questiona a regra, né? E foi muito legal ouvir tu falar lá do início dessa construção, porque realmente não existia faculdade de logística. A faculdade de logística deve ter uns 10, 12 anos, 15 anos no máximo aí.
quando a gente olha os gerentes, diretores que estão na maioria das empresas, é exatamente um pessoal de uma mesma escola. Se ouve, né, a escola da Sadia, a gente ouve esse termo o tempo todo no mercado. Mas quando a gente traz isso para a atualidade, que agora você vem colocando automação, IA, um monte de tecnologias, né? Quando você fala dessa variação do estudo urbano, cara, todo mundo tem o mesmo critério, todo mundo tem os mesmos problemas, as mesmas restrições. A gente que trabalha com isso aqui agora, o cara quer um roteirizador que faça mágica, mas aí ele vai entregar num grande centro onde todos os clientes estão para receber no mesmo horário, no mesmo local, com as mesmas restrições. Então, como pensar nisso, né? Isso traz um ponto relevante aqui, voltando à tua trajetória, que ela é muito rica. O Tailan fez a pergunta da comparação do armazém de transporte, né? Tu escolheu ir para a área comercial, então você falou muito do relacionamento que tinha que ter com pessoas, etc. Mas quando tu trabalhou na parte dos projetos, no CX, né? Que era ter um time ali pensando em projetos que atendia a logística, que atendia o armazém, atendia o comercial, mas se relacionava com todas as áreas sem necessariamente ter o custo envolvido, a meta, né? Era uma dinâmica mais leve. E para mim, eu acho que foi o período que eu mais aprendi da minha vida. Parece que às vezes a gente vive algumas passagens rápidas, mas a intensidade que você vive aquilo e a quantidade de oportunidade, né? Foi quase 2 anos ali no CX, na Seara. A gente rodou o Brasil inteiro, projetos gigantes, 3 meses no lugar, 15 dias no outro, 20, 25. Só que esse escopo de manter esse padrão, mas sem o peso, óbvio, você tinha um peso do custo do setor, mas a gente não estava envolvido na meta do cara, a gente construía a meta. E eu lembro até hoje apresentando uma meta, mas trouxe uma meta seca, tem que ter uma meta, lembra disso? Não? E aí, como é que é na tua visão, como que foi para ti essa experiência, né? Porque eu acho que ela surgiu meio que aleatória ali, né? Mudava muito, igual a grade do SBT ali. Na verdade, quem teve vida fácil foi você, né? Naquele período lá, eu não respondia só pela área de projetos, né? Eu respondia pela área de projetos e pela área de entrega. Né? Então, de fato, assim, gestão de projetos somente eu nunca fiz, não tive essa só vida fácil. Cobrindo ali mas não tenha dúvida que você estando na área de projetos, que não é uma área operacional, você consegue pensar muito mais em melhorias do que quem está na operação, né? Quem está na operação tem que pensar, sim, na melhoria, mas, acima de tudo, tem que fazer o carro andar, né? Sim. E isso, às vezes, normalmente, toma muito mais tempo do que a gestão de projetos, né? Então, especificamente no meu caso, se você pegar naquele período, eu gastava 70% do meu tempo na operação e 30% no projeto. Né? A sorte é que tinha os caras bons no projeto. Porque o time praticamente trazia mais sozinho. Ou menos o direcionamento, né? Isso era muito legal. Era também um modelo que funcionava como pilares, né? Você tinha um especialista em armazém, um especialista em gestão, outro especialista em transporte, outro especialista em ferramentas, que no caso era você, né? E era um time bastante sênior até, né? Sim. E andava muito por conta, né? Muito sozinho. Então, nesse ponto, a gente conseguia tocar as duas áreas. Hoje, você já não consegue mais também fazer isso, né? É mais ou menos o mesmo raciocínio que nem a gente comentou de ser o mesmo responsável pela logística e pelo comercial, né? Sim. A soma, ela é menor do que se você tiver uma pessoa cuidando só de projetos e outra pessoa cuidando só da operação. Altemir, é legal, eu vou fazendo umas perguntas aqui aleatórias, eu acho bacana ouvir e pegar a experiência que ele tem. Você já passou por muitas equipes, muitas pessoas, muitos jovens, muitos sênior, como você acabou de dizer, e enfim, pessoas que te ajudaram a crescer, te ajudaram a entregar resultado, te ajudaram a implantar projetos, te ajudaram, de uma forma geral, a construir quem é o Altemir hoje e o trabalho. Quando você era gestor, ou, né, na verdade, nas vezes em que desempenhou o papel de gestor,
quais eram as práticas que você adotava para incentivar a equipe, para engajar a equipe, para extrair o máximo Não do deixar o colaborador, funcionário puto deixar querendo o funcionário demissão. feliz e fazer com que, obviamente estamos falando de gerações, enfim, tipos de pessoas, mas qual era a estratégia que tu adotava para administrar a sua equipe? É claro que durante uma trajetória você às vezes tem um conhecimento implícito, né? Você faz as coisas sem ter a consciência do que você faz. Então, se você disser assim, isso que você vai falar agora, você fazia desde a primeira vez que você foi gestor? Não. Você vai desenvolvendo e você vai sabendo que pela prática coisas funcionam, coisas não funcionam, né? Se você perguntar assim, cara, você se orgulha da forma como você geriu o seu time a primeira vez que você foi gestor lá em Concórdia, em 1996? Eu vou te dizer, não orgulho, porque se eu fosse fazer o que se eu fosse responsável pelo que eu era naquela época, eu não faria do mesmo jeito. Mas, se fosse pegar qualquer área hoje, eu acho que a primeira coisa para motivar o time, é a gente dar um sentido para o que a gente está fazendo, né? Então, por qual razão você está ali? Então, vamos pegar a nossa realidade no time comercial, por exemplo. A gente trabalha muito com o objetivo, o sentido de ser o primeiro. Então, o nosso vendedor que está no campo hoje, o nosso supervisor que está no campo hoje, ele sabe que a gente quer que ele vá lá para se tornar o primeiro do mercado. Então, essa é a primeira coisa, dar um sentido para o que a gente está fazendo. E serve para o vendedor, serve para o cara da logística, serve para o entregador, serve para o operador empreendedor, qualquer pessoa. Né? O segundo ponto é a gente ter as métricas bem claras, né? De que forma que eu estou te medindo. Me diga como tu me medes e eu te direi como eu me comporto, né? A forma como você mede. Quando você não sabe de que forma você é gerenciado, você não sabe se você está ou não está no caminho correto. Né? A terceira coisa é dar as ferramentas, as condições necessárias para essa pessoa alcançar esses objetivos, essas metas. Né? E a quarta é a gente ter um reconhecimento de uma forma que o cara, de novo, se sinta, no final da jornada, reconhecido e se sinta feliz pelo objetivo alcançado. Eu faço isso hoje. E eu me considero um cara assim que um diferencial que eu vejo é estar presente junto com o meu liderado. Então, a pessoa tem que saber que ela não está sozinha, né? Tem um canto de torcida lá, né? Never walk alone, né? Você não caminha sozinho, né? Sim. Então, eu acho que isso é importante, você mostrar para a pessoa que está lá na linha de frente que você está na retaguarda ali, se ele precisar. Qualquer coisa que aconteceu, qualquer coisa, levanta a mão que eu estou aqui. Isso é vindo dele, mas também, às vezes, você pode perceber que ele está tendo uma dificuldade e não está pedindo ajuda porque, às vezes, você não gosta de pedir ajuda. Então, também você tem que perceber isso e ir lá ajudar mesmo que o cara não tenha pedido. Eu acho que complementando o que ele disse, eu tenho a experiência de ter vivido parte disso contigo, né? Que tu foi um cara honesto comigo quando eu lembro quando tu falou de vir para São Paulo que a tua mulher aceitou. Eu lembro também numa das negociações nossa que o Rossi acabou me convidando para ir lá para Trindade do Sul e eu falei para minha esposa a hora que ela viu a foto da cidadezinha, não, vamos embora na hora. Né? Só que daí eu não queria aquilo, né? E aí tu se comprometeu comigo e a gente não conseguiu o objetivo ali das funções, né? Que eu acho que é um dos pesos do time de projeto, é ele ter meio que uma data programada para acabar. Porque se tu faz um projeto bem sucedido e ele caminha sozinho, tu não vai ter uma equipe grande igual aquela para ficar mantendo coisas que podem surgir sozinha, né? E tu foi bastante honesto e verdadeiro comigo. E tem uma história muito legal, inclusive ela foi contada, né? O Thiago Silva, lembra do Thiago Silva? O Thiago Silva foi demitido
dentro de uma reunião e tu foi lá e resgatou ele porque enxergava o potencial naquilo que ele estava fazendo, né? Isso também é muito bacana na O visão do Thiago líder, né? Esquiva, ele contou essa história? Ele contou. Não, tu não sabe porque ele saiu da reunião demitido, né? Ele foi demitido e ele saiu dividindo todas as coisas dele. Eu peguei uma parte, o Alexandre pegou outra e aí daqui a pouco tu chamou ele de volta. Eu lembro que vocês foram pro fundo lá na sala, tiveram uma conversa e ele voltou. Pode devolver. Não, agora não. Já tô usando, né? Mas isso é bacana. Ele não sabe dos bastidores, né? É. Ele não sabe que eu falei lá, eu não lembro quem que acho que era o Fábio, né? Eu falei, ó, dá esse menino para mim, deixa ele 30 dias comigo. Se ele não conseguir dar o resultado, a gente demite de novo. Então ele não sabia ele da não parte sabe que foi acreditado. Mas foi legal, porque ele ficou um tempão lá depois. Sim, ele ficou anos. Falando de projetos, né, também a gente estava falando sobre isso. Você falou aí do desafio desse projeto da manufatura, né? Você passou por vários setores ali. Cita para gente projetos bacanas ali que tu desempenhou. Não pode, se você quiser citar um de cada setor, beleza, mas aqueles que foram mais marcantes para ti. Os desafiadores, tu falou, mas projetos que você entende que trouxe um ganho para o time, um ganho para você como líder, para a empresa, de modo geral. Além desse manufatura, né, que foi para mim um divisor de águas em termos de carreira, eu tenho outro lá, que é também da época da Sadia, que nós fizemos a operação de kit no estado de São Paulo também. Também era um desafio, nós estamos falando de novo, né? Tem sempre que contextualizar o tempo, porque algumas coisas que hoje parecem fáceis, há um tempo atrás não se ia tanto. Então, nós fizemos essa operação lá em 2008 e também foi um sucesso muito grande também, e mudou a forma de as empresas verem kit de final de ano, né? Hoje você tem um mercado de kit de final de ano que não tinha um tempo atrás, não existia kit como tem hoje, né? Esse foi um projeto muito legal também. Foi o primeiro também? Foi o primeiro. Tem um outro projeto também, que esse eu sinto também uma realização pessoal daí, que é nós termos implantado o monitoramento de entrega. Sim. Então, se você vê hoje, o monitoramento de entrega ele é básico, mas é algo global também hoje. Mas quando a gente estava lá, isso talvez não tão longínquo, né, 2014, 2015, a gente não tinha isso. Então, não tinha visão do que o caminhão saía, ia para a rua e só a gente se comunicava por telefone. Se não tivesse sinal, não sei o quê, ou se o motorista dissesse que não tinha sinal, era assim. Você saía de manhã, voltava de noite sem saber o que aconteceu. E a gente fez essa implantação. E aí, o que eu acho que eu considero uma realização pessoal é assim, a gente fez um processo muito bem estruturado. A gente fez uma SLA, o que a gente queria, e a gente chamou os fornecedores, e eu lembro dos fornecedores que apareceram para a gente, né? E aí tinha um fornecedor pequenininho, assim, humildezinho, que ia lá, né? E eu lembrava dele do nosso tempo lá, mais mesopotâmico ainda, né? Que ele corria atrás dos caminhões com anteninha e tal. E a gente, assim, achou que esse fornecedor seria o mais indicado para aquele momento, porque nós queríamos um fornecedor construir algo junto, que fizesse uma solução personalizada para a gente, não um produto de prateleira, né? E esse fornecedor, ele topou fazer esse trabalho, e eu tenho a impressão que naquele momento ele não ganhou com isso, ele ganhou o fato de desenvolver uma ferramenta e depois essa ferramenta se desenvolvesse, né? Sim. E hoje eu fico muito feliz, né, cara, que a gente vê aí esse fornecedorzinho a Ravex, aí, o Jair, né? Sim. Então, esse também é um projeto que eu trago sempre comigo, que eu acho legal. E eu falo isso com muito orgulho lá para o pessoal do comercial, porque eles falam também, o time, o vendedor acompanha as entregas, ele acompanha. E às vezes eles falam, então no Ravex lá, aí eu brinco, você sabia que fui eu que ajudei a desenvolver essa ferramenta? Então é bacana isso aí, né? Sim. Então esse também é um projeto que eu considero para mim muito legal.
Só pegar um gancho disso que tu falou, isso remete de novo à construção da história da logística no país, né? Porque isso faz 10 anos. 10 anos. 10 anos, 2014, 2013, eu acho que iniciou, 2013 né? iniciou. Se eu te falar que a gente semanalmente a gente se encontra com fornecedores, com clientes, operadores logísticos, embarcadores que ainda não tem isso. A gente está falando de 10 anos, uma empresa que veio evoluindo no desenvolvimento, a gente está falando de um embarcador que ajudou nessa construção e está praticamente hoje com quase 100% dos seus processos monitorados, controlados. 10 anos se passaram e tem gente entregando hoje e não tem monitoramento, não sabe o que é sensor de temperatura, o motorista continua enganando ele em informações, em dispersão de km, em temperatura, etc. E o cara não sabe que existe ferramentas para isso. E aí volta a complexidade da distribuição urbana num país continental, né? Não só a complexidade da distribuição, mas a falta de conhecimento e a falta ainda de profissionalismo, de estrutura, de conhecimento para a área de logística. Não é um negócio muito louco? A gente sabe que quando você estuda gestão de projeto, você sabe que existe uma curva de adesão a novas tecnologias, a novas ferramentas, né? E essa curva é uma curva de distribuição normal que vai ter um percentual lá que não vai aderir. Mas eu acho que em algum momento essa galera vai morrer, vai sair do mercado, né? Sim. Porque não tem jeito, né? E agora cabe a nós, cabe aos profissionais da logística, né? Encarar isso como mais uma dos obstáculos a serem superados, né? Você ter pessoas preparadas para isso. Você vai ter que treinar os motoristas, vai ter que treinar os próprios donos de empresas, vai ter que desenvolver a mentalidade deles no sentido de buscar isso. O problema é a velocidade com que se planta, né? Porque ao mesmo tempo que você tem uma empresa que implantou há 10 anos atrás, você tem uma empresa que não implantou, e nesses 10 anos já muita coisa já aconteceu e você está sempre com esse atraso. A sensação que a gente tem é que quando você vê há 10 anos com toda a dimensão na palma da mão, controlando, e você vai com tudo isso para o outro ele não tem a noção desse todo. Ele parece que a ferramenta ensina ele a trabalhar e não mais ele, porque ele vem com uma ideia, né? Eu queria isso. Daí quando ele olha, ele fica... ele parece que nunca viu tudo aquilo, né? Isso é bacana. Existe o lado ruim para o cara, que parece que ele se sente fora, mas o lado bom é que você vê que tudo aquilo que foi construído faz sentido. Faz sentido, né? E serve para você conseguir mostrar para ele o benefício dessa implantação. Sim. Hoje, Altemir, agora voltando um pouco na parte comercial que você está atuando hoje, o que tu considera como pontos fundamentais para uma pessoa que vai entrar no comercial, vai interagir com o cliente, vai bater de frente, vai ser o cara que vai representar a empresa lá? O que no teu ponto de vista, seria o segredo para quem está indo para esse caminho? Olha o corte. Eu acho, a primeira coisa, assim, eu acho que não depende da primeira característica que eu acho importante, não depende de qual área que você está. E é você ter vontade de fazer. A gente tem um dos valores da companhia, chama determinação, né? Aí não importa se você é vendedor, se você é entregador, se você é um influencer digital, né? Você tem que ter vontade de fazer, você tem que ter vontade de conquistar. Então, aí trazendo sim para o vendedor nosso, ele tem que sair hoje, fazer 25 visitas, e nas 25 visitas ele tem que estar disposto a fazer a venda nessas 25. E mesmo que 24 deem negativo, na 25ª ele tem que estar com a mesma determinação que ele esteve no primeiro. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio que a gente vê aí em cima
mais para a área comercial é como ele está tratando com pessoas que não necessariamente querem a mesma coisa que ele quer vender, não necessariamente o comprador quer comprar o produto dele. Ele vai ter que ter uma estratégia, alguma forma de comunicação para convencer esse comprador a comprar o produto dele e não da concorrência. E aí, de novo, na estratégia entra a iniciativa, a determinação, porque a gente tem muitos vendedores que criam a própria determinação, a própria estratégia, vamos dizer assim. Tem alguns que utilizam as ferramentas que a gente entrega para eles, e tem alguns que só reclamam. Então, porque o concorrente não é barato, porque o produto não é barato. E aí você chega no final do dia ou do mês, você tem, nas mesmas condições, gente que bate a meta e gente que não bate a meta. Você tem gente que vai lá, consegue atingir os seus objetivos, e tem gente que não consegue. E aí você vê muita gente que não consegue buscar não uma análise do porquê não conseguiu, mas sim busca justificativas, né? Então, esse ponto de determinação, esse ponto de criar uma estratégia para atingir o seu resultado é tão importante na área comercial, porém também é importante nas outras áreas que a gente trabalha. Se você pegar assim, e aí eu vou contar o meu caso pessoal quando eu migrei para a área comercial, né? Era um desejo meu, não necessariamente da companhia. E aí, a pessoa que me levou para a área comercial chama Sérgio Mica. Então, tipo assim, quais são as pessoas que você pensa como referência? Esse é um cara. Ele não é um cara de logística, é um cara comercial. Mas no meio comercial ele é tão reconhecido quanto muita gente na logística, né? E esse cara, ele me levou para a área comercial não pelo meu estilo comercial. Ele me levou para a área comercial pelo meu estilo de gestão da logística. Ele queria um cara na área comercial com um perfil diferente. E aí, beleza, fui fazer a migração para a área comercial e um dia deu uma dúvida. Cara, será que eu tenho o perfil da área comercial? E eu fui conversar com a gerente de RH. E eu falei, eu estou com essa dúvida, eu acho que eu não tenho o perfil da área comercial, eu não sou um cara falante, comunicador e tal, não sei o quê. Tal. Eu disse, Altemir, é por isso mesmo que está indo para a área comercial, porque você não tem o perfil da área comercial. A gente quer fazer um teste diferente, a gente quer levar para a área comercial um cara que conhece de gestão e não de comercial. Então, você vê que, independente da área, se você tiver algumas características, algumas habilidades, você pode ter sucesso em qualquer área. Né? Você comentou um ponto aí que ele dá o gancho para a próxima pergunta. Todo mundo conhece o Altemir, gestor, né? No período que hoje eu falando contigo, existe um respeito, um relacionamento, mas existe uma liberdade. Liberdade é essa que quando você é um liderado, às vezes você não consegue quebrar a aparência do outro, aquela imagem de série, né? Mas aqui nos bastidores você já estava fazendo a gente rir ali. Você tem histórias engraçadas aí desses períodos, né? Dos projetos, toda essa vivência, histórias aí de bastidores, porque na logística o que ela mais produz é bastidor. Quando a gente fala de projeto, então nem se conta os bastidores, né? Tem algumas aí pra gente dar uma risada? Eu tenho algumas histórias, mas elas são politicamente incorretas, então é melhor deixar elas para nós falarmos só nos bastidores, né? Mas, assim, eu tenho umas histórias legais, assim, de algumas pessoas que passaram aqui, né? Estava te contando lá do Helder. Se quiser, sim, pode falar do Helder. Essa é bacana. Você foi citado na dele. O Helder citou ele. Exato, então é o direito de resposta. Mas é legal porque eu acho a história engraçada, mas ela tem um fundo, assim, de lição de vida. Sim. Então, o Helder era um cara que eu conheci lá na Sadia também, numa época que eu era o gestor do Customer Service e ele era do transporte. Então, a gente não tinha relação de chefia, né? E aí, em um determinado momento, eu assumi a área de transporte e ele veio para a área de transporte ser meu liderado também. E aí, a forma como eu cobrava era diferente da forma
que a gestão anterior cobrava. E aí eu falo para você, eu me considero um cara chato mesmo para cobrar, tá? Eu acho que a cobrança faz parte da nossa rotina. Nós devemos, enquanto gestores, cobrar a performance, porque dessa forma eu acho que a gente cresce. Eu devo dizer para você que eu acho que eu mudei a forma de cobrar, tá? Então, eu acho que a forma a gente pode evoluir. A cobrança, eu acho que ela tem que fazer parte é, da nossa rotina. Ser constante. E eu te diria que a forma como eu cobrava o Helder não é mais uma forma como eu cobraria hoje. E eu chego à conclusão que ele estava certo na atitude que ele tomou. E qual foi a atitude que ele tomou? Ele pediu demissão. Simples assim. Demissão. E aí, ele saiu, foi trabalhar até no concorrente e tal. E quando a pessoa sai da empresa, ela preenche o formulário de desligamento, né? E uma das perguntas do formulário de desligamento era: você voltaria a trabalhar na Sadia? Aí ele escreveu sim, desde que não fosse com o Altemir. E aí eu lembro que isso marcou para mim, né? Porque, poxa, o que será que eu fiz para esse menino que não quer mais trabalhar comigo? Hoje eu sei o que eu fiz, né? Mas não necessariamente quando você está vivendo você consegue sair e perceber o que você fez, né? E aí a vida dá voltas, né? O mundo dá voltas e a gente se encontrou de novo na CA. E já tinha mudado também, minha forma de trabalho era diferente. E eu lembro que eu fui tirar sarro dele, né? Quer dizer que você não quer trabalhar comigo? Olha só, né, cara? Mas fica tranquilo, viu? Não tem problema nenhum. E aí, desde então, a gente se deu muito bem. E hoje a gente, de novo, né, os nossos caminhos terem se separado, a gente tem contato, a gente troca ideia. Mesmo quando tive problemas aí de saúde, ele acompanhou, ele mandava uma mensagem e tal. Então, qual é assim que eu vejo a lição que a gente toma disso? A gente pode evoluir, né? Quer dizer, a pessoa que eu era lá em 2006, 2007, não me lembro que momento foi, é diferente da pessoa que está hoje aqui. E da mesma forma, a pessoa que é o Helder, que veio aqui e falou com você, é uma pessoa diferente que ela, né? E a gente consegue evoluir. E o legal é que a gente consegue ainda nesse mundo se acertar, né? Para não ter assim... eu acho que a gente não deve ter nenhum tipo de desavença. Você pode ter desavença, mas nada que leve para uma ruptura de relacionamento, como aconteceu conosco naquele momento lá. E que, graças a Deus, vamos dizer assim, a gente conseguiu, em algum momento, reatar esse relacionamento. E poxa, um relacionamento muito bacana hoje. Eu acho que uma das palavras que, desde que nós estamos conversando aqui com o Altemir, pegou que ele prega na vida dele é muita mudança. Desde o início dele, a trajetória dele lá em 94, Concórdia, muda para São Paulo, muda o estilo de trabalhar, muda a forma de como gerir uma equipe, muda de setor. Então, a palavra mudança acho que está bem presente na vida dele e isso, querendo ou não, serve de inspiração para as pessoas. E é um reconhecimento seu estar sujeito à mudança. Tem que você se permite isso. A mudança, né? E aí, vou pegar um gancho lá do início do programa, né? Você, quando se apresentou, você disse que tinha 2 datas de aniversário, né? Por que você disse isso? Explica um pouco o que mudou na tua vida. A segunda data, né? O porquê da segunda data. Todo mundo normalmente tem a primeira, né? Por que você teve 2 datas, né? Que nem você falou. Qual o motivo das 2 datas de então, a primeira data é o meu nascimento, de fato, 28 de janeiro, né? E a segunda data é o meu segundo nascimento, que foi quando eu saí do hospital e voltei para casa, né? Então, lá em março de 2021, não peguei Covid, eu fui pego pela Covid, né? E aí, eu fiquei internado durante o período, mais especificamente 130 dias, e desses 130 dias, eu fiquei 90 dias em coma. E em alguns momentos desse coma, existia vamos dizer assim, a probabilidade de acabar essa minha passagem terrena, ela muito perto, né? Inclusive, eles chegaram a fazer exame de ressonância para ver se ainda eu tinha atividade cerebral. E se por acaso não tivesse atividade cerebral, aí era
desligamento de aparelho, né? E aí, então, por isso que eu digo que eu tenho uma segunda data do nascimento, porque eu considero que eu nasci de novo, né? E aí eu tenho um período muito grande de internação, sendo que nesses 130 dias de internação, 90 em coma, o seu corpo ele se deteriora, literalmente, né? Porque o organismo vai consumindo a sua energia através primeiro da gordura, né? Fica magrinho, depois de músculo e tal, e quando você acorda, você não é mais aquela pessoa que você é. Você volta literalmente a ser uma criança, né? Então eu, entre aspas, nasci de novo porque eu tive que reaprender a andar, reaprender a comer, reaprender a fazer todas as coisas sozinho, a tomar banho no banheiro, caminhar, subir escada, tudo isso teve que ser um novo aprendizado. Então, por isso que eu falo que tem duas datas de nascimento, né? E qual foi a lição de tudo isso, Altemir? Não O que tem... mudou no profissional? Existiu um profissional e um ser humano antes e existe um profissional e um ser humano depois, né? É um nascimento. Não tem como você passar por um evento desses e ser a mesma pessoa. Inclusive, eu tenho um episódio que aconteceu, em um momento conversando com uma fonoaudióloga que me acompanhou, e eu falei para ela, tá lá debilitadinho e tal, e eu falei para ela, nossa, eu não vejo a hora de voltar a ser o que eu era antes. Senhor, aquela pessoa que você era antes morreu, você não vai mais ser bom. Pode esquecer disso. Assim, primeiramente é um golpe você receber isso, né? Mas depois você pensando realmente, uma oportunidade que a gente tem de começar de novo. E aí, se eu for a mesma pessoa, eu perdi essa oportunidade. E aí, então, se você pegar assim, poxa, o que mudou? A primeira coisa, assim, a gente dá muito mais valor às pequenas coisas. A gente não tem ideia o quanto é legal você poder caminhar. Só quando você para de caminhar. A gente não tem ideia o quanto é legal você atravessar a rua sozinho. Só quando você atravessa. A gente não tem ideia do que é ir no shopping com seu filho. Só Quando você vai depois disso. Então, o valor para as coisas é muito maior. Mas não o valor para as coisas materiais. O valor para as experiências, para o que você vive. O que é o que de fato vale. Então, você não dá mais valor para coisas, para coleções, para coisas materiais. Você dá valor para aquelas coisas que você vive. Você perde o apego para coisa material, você aumenta o valor para as coisas que você vive. Você descobre o seguinte, que na hora mais importante da sua vida, quem está com você é a sua família, os seus amigos. Então, eu até brinco com a galera lá na empresa, né? Quando eu acordei, assim, né, que eu me dei por conta, um dia eu estava no hospital e aí a minha esposa foi lá me visitar, conversando e tal. Aí ela se deu por conta, eu acho, né? E ela perguntou, escuta, você sabe que dia é hoje? E eu disse, eu não sei, né? Eu pensei, cara, deve ter passado 1 ou 2 dias. Aí eu vi lá no relógio da parede, estava a data. Eu disse, não é possível. Nossa, estão brincando, mexeram nesse relógio. Tinha passado 3 meses. E aí você começa, no começo você fica lá e tal, mas daqui a pouco começa a cair a ficha, né? Pergunta o que você pensa. Você pensa assim, cara, perdi o cheque de metas. Não, você não pensa isso, cara. Você pensa assim, perdi o aniversário da minha filha. Perdi o Dia das Mães. Você não se lembra da empresa, cara. Você lembra do que você perdeu em termos da sua família. Então, essa é uma grande mudança. Você dar valor às pessoas que estão em volta de você. Uma outra coisa que para mim mudou também é a questão da tolerância. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi também, a tolerar que as outras pessoas tenham erros, tenham defeitos. E também a tolerar que as pessoas tenham características diferentes da gente. Porque a gente gostaria que todo mundo fosse igual a gente, né? E não são, cada um é um ser humano, cada um é uma pessoa diferente.
e você entender que essa pessoa é diferente. E ao invés de querer que essa pessoa seja igual a você capturar o que essa pessoa tem de bom e trazer para você, aprender também. Então, essa questão da mudança tem isso, né? Você vê as outras pessoas, vê o que elas têm de bom e você puxar para você isso. Ô, Temer, você foi muito citado, né? Igual eu disse lá no início. Todas as vezes ali a gente está aproximando aí pro fim do nosso bate-papo e vem a pergunta, né? Algumas perguntas ainda, mas sempre que eu perguntava para alguém das pessoas que foram referência, mais da metade dos meus entrevistados citaram você. A gente conversando aqui agora, e eu tive a experiência de ser um liderado seu, na sua visão, por que você acha que você é querido? Eu, particularmente, não acho que eu sou querido, né? Não, Eu você é um sou cara querido. uma referência, eu acho, pela forma de gestão. Mas eu não sei quem são essas. Eu sei algumas pessoas, né? Eu vou citar aqui o Helder, o Eduardo Wink, acho que o próprio Sarmento, a André, o Thiago Silva, cara, o Bruno Gimenez. Tem, assim, se eu for, que eu teria que olhar a lista ali, mas todos foram citando. Então, eu não acho que é só a forma de gestão, né? Eu nunca tive a intimidade com o Altemir, mas se eu pudesse ter tido a convivência e a amizade do Altemir, era muito mais pela sinceridade, pela forma de falar, a forma de expressar, de ser parceiro, do que necessariamente a gestão. Porque a gestão, obviamente, ela é o resultado daquilo que você é como pessoa. Não sei se você vai querer falar sobre isso, mas você falou da experiência ali no seu filho, né? É legal de ele ter despertado isso, que é uma coisa que todo mundo estava em volta e percebe. E às vezes a gente também não nota o quanto aquele que está do nosso lado é querido pelos outros. E eu acho que vale ressaltar isso e insisto na pergunta. Não é a gestão. Por que você acha que você é querido? Assim, eu tenho um desejo. Eu gostaria que essas pessoas elas tivessem a oportunidade de trabalhar novamente comigo. E aí fazer um comparativo de hoje. Se você tiver disposto a vender, né? Assim, a minha forma hoje é a minha forma antes. Então eu acho que essas pessoas me colocaram como referência realmente pela forma de gestão e pela parceria, vamos dizer assim. Mas eu gostaria que elas trabalhassem comigo hoje para um dia, se elas tivessem num programa desses, qualquer oportunidade, ser assim, quem é um exemplo para você de pessoa, Sim. Não só de profissional, e que aí eu fosse citado como exemplo de pessoa. É isso que eu gostaria que as pessoas tivessem essa oportunidade para dizer, não, realmente, a sua forma mudou. Hoje, além de ver você como um profissional de referência, eu vejo você como uma pessoa de referência. Então, é por isso que o desafio de, se um dia a gente conseguir trabalhar de novo com essas pessoas. Né? Interessante, porque isso também é uma consequência do renascimento. Né? Eu até brinco com a colega também que é de RH, que trabalhou comigo lá na Sadia quando era menor aprendiz. E ela falou, cara, o que eu lembro de você lá é que eu tinha um medo enorme de subir lá para pegar a tua assinatura. Cara, não podia ser assim, né? Não podia as pessoas ter medo de vir falar comigo. Mas era a paciência, né? Aí eu falo que a gente não pode mudar o passado, só pode mudar o futuro, né? E aí um dia eu encontrei com ela, não sei quantos anos depois, ela disse, nossa, eu nunca imaginava você na área comercial. Aí eu falei para ela, você tem que pensar que o cara que está aqui hoje não é o mesmo cara que você conheceu, que você tinha medo. Então, esse negócio é bacana. Pô, cara, eu fico muito feliz dessas pessoas terem me colocado como uma pessoa, como um profissional de referência, né? Agora, eu gostaria de um dia eles me colocarem também como pessoa. Então, até respondendo também mais um ponto na que você perguntou do que muda com uma situação dessas,
o mais importante é o que você deixa enquanto pessoa, a marca que você O legado. deixa Isso. como legado para outra pessoa. Essa era a próxima pergunta. O que você acha que você deixou como legado, né? Ainda não acabou a sua história profissional, mas daquilo tudo que você já vivenciou, o que você acha que você deixou como eu legado? brinco com a minha esposa, a gente tem pensamentos diferentes em relação ao pós-morte. Uma coisa certa é que todo mundo vai morrer. E assim, hoje eu falo dessa situação com muita tranquilidade, né? Não sei se é porque eu cheguei muito perto, mas... E aí eu falo para minha esposa assim, a minha esposa disse que depois que ela morrer, ela quer ser cremada. E eu digo, não, eu quero ser enterrado. Eu quero ter um lugar que as pessoas possam ir lá e se lembrar de mim. Se quiserem ir lá ou não, é outro papo. Mas eu gostaria que as pessoas fossem lá e tivessem, né, uma lápide lá com meu nome e 2 datas. Espero que a segunda data demore para gravar. E aí, eu quero que esteja escrito um negócio lá, cara, na lápide. As pessoas botam lá, né, um monte de coisa. O que eu quero que esteja na minha lápide? Eu quero que eu escreva assim: ele evoluiu. Ele evoluiu. Eu quero que esteja lá. Então, qual é o legado que eu queria deixar? Achei que você ia querer deixar lá cheque de dia tal. Não, ele está aqui, mas o cheque de metas pode ser dia tal. Então, é esse o legado que eu gostaria que a gente conseguisse entender que a gente pode evoluir. Sim. E que não necessariamente o que eu fiz de errado no passado, um comportamento que me defina. Me defina é o momento. E o quanto a gente é diferente do que a gente era há 5 anos, 10 anos, 15 anos atrás. E isso, de fato, é muito importante. Nem todo mundo tem a oportunidade de acompanhar o quanto a gente mudou. Isso, você falou um negócio que, de fato, se eu olhar a minha vida de um período para trás e um período para frente, muitas pessoas que ainda quando se referenciam a mim, é do cara que conheceu lá atrás. Não tem a mínima noção do que é o cara de hoje. Isso Exatamente. é importante, é mesmo para ti, mesmo para... Acho que só que a gente consegue olhar para trás e ver pessoas que não evoluíram, né? Então, se todo mundo tivesse a oportunidade de ver a mudança do outro e não quebrar aquela barreira que existiu a primeira impressão, né? Então, é importante. Você foi citado por muita gente, mas quem são as suas referências, né? Quem são as pessoas que inspiraram o Altemir a se tornar essa pessoa que evolui constantemente? Assim, você tem gente que inspira, de novo, como gestor, como chefe, né? Tem gente que inspira como pessoa, né? Se eu pegar na minha trajetória, eu vou falar nomes que talvez alguns vocês conhecem, outros vocês não conhecem, né? Então, se eu pegar lá desde lá de Concórdia, o meu primeiro chefe chama Hugo Gauer. Foi um cara lá que era o gerente lá do Frederico que eu trabalhei. Esse foi o primeiro cara que me inspirou lá em várias coisas, tanto como gestor como pessoa. Na época eu não conseguia separar isso, mas era um cara que me inspirava. E aí depois que eu vim para São Paulo, aí sim tem um monte de gente aqui, né? Posso citar assim, vocês também acho que não conhecem, mas foi o cara que implantou lá a logística na Sadia, um cara chamado Elvio Flores, também um cara que, se você pegar em termos de gestão, era uma sumidade dentro da Sadia, no próprio Brasil. Aí tem um outro cara chamado Arlan, que eu acho que esse vocês conhecem, né? Carvalho, que também trabalhou comigo lá, foi um exemplo. O Lisberto Albertoni, que eu acho que também vocês conhecem. Aí, indo na trajetória, um cara que esse para mim é meu irmão, né? Que é o Fernando Meller, mais do que uma inspiração profissional, é um irmão para mim, né? Pegando ainda nessa trajetória, o Fábio Artifon também foi um cara que assim, para mim, continua sendo uma referência, né? Várias coisas positivas. Trabalhei lá na Sadia com outros caras, assim, que a gente pode falar, Luiz Dias, o Paulo Artifon, o Breno, o Jorge,
o Gilmar Schumacher, o Iclacir, né? Quer dizer, você olha, Cara, onde é que estão esses caras hoje? Os caras escola. estão lá, né? alguns aí- deles estarão aqui na mesa. Então, essa galera toda... Outros precisam aceitar o convite. a gente vai, quem sabe agora eu inspiro eles também a Exatamente. estar aqui, né? Agora, tem algumas pessoas que inspiram a gente fora desse ambiente corporativo, né? Então, por exemplo, eu tinha uma pessoa que me inspirava muito, que era minha mãe, então ela é uma pessoa que, dentro da ignorância dela, ela me inspirou muito, assim, e serve até hoje como exemplo. A minha esposa, eu considero uma pessoa que me inspira muito e ela foi uma pessoa muito importante nesse período. Os meus filhos também são pessoas que me inspiram. Então, pô, mas peraí, como é que uma pessoa de 13 anos ou 24 anos se inspira? Você pode ter inspiração em qualquer coisa, né? Então, você pega uma criança de 13 anos aí, uma alegria que essa criança tem. Nós temos filhos, né, nessa idade, a gente sabe o quanto Inclusive com o mesmo nome. o mesmo nome e a mesma idade, né? Pode. E aí, como essa galera nos inspira se a gente observar o comportamento dessa galera. Eu falo para minha filha, e tanto para o meu filho, vocês, eu me orgulho muito de vocês, e eu acho que eu falo com a minha esposa, eu me orgulho muito do que a gente fez também, né? Vocês construíram, né? A gente vê muitos casos de colegas que têm filhos que, sei lá, de alguma forma se perderam pelo caminho, e a gente vê nossos filhos aí estando, vamos dizer assim, bem encaminhado em termos de valores, né? Não valores financeiros, mas de valor, assim, de como você se comporta no mundo, né? Então, essas pessoas, assim, para mim, me inspiram. E aí, não tenha dúvida que vocês também, você, o Tailan, o Jair é um cara, assim, cara, eu gosto muito do Jair, então, quando me vem na cabeça um exemplo de empreendedor é o Jair, cara. E aí eu até te contei a história, né, do quanto o Jair fez lá, despertou no meu filho um sentimento, de repente, de orgulho pelo pai que ele não tinha, né? E ele descobriu, talvez, porque o Jair foi lá na minha casa e falou alguma coisa para minha família que despertou no meu filho. Opa, cara, como meu pai é um cara que de repente as pessoas gostam, então alguma razão tem, né? Então, Como chama seu filho? É Lucas. Lucas. Então, O Lucas vai assistir percebido. essa entrevista e tenha certeza, Lucas, o teu pai é muito querido por muita gente. Mas agora assim, eu acho que o meu filho também dentro do estilo dele, que é muito parecido com o meu, né? Muito reservado, assim, hoje ele olha para o nosso relacionamento e eu acho que ele tem esse orgulho também, então é muito bacana. Massa. Cara, que história, hein? Bom, eu fiz muita pergunta, anotei aqui 2 páginas, acho que deu 1h30 de conversa. Peguei alguns ganchos, eu sempre gosto de anotar e pegar alguns ganchos. O Walter Mir falou que agora ele é uma menina do RH, mais ou menos, eu acho. Era jovem aprendiz dele lá e tinha, Tinha medo. Tinha medo. Ela mesmo fala assim, medo. Hoje, como pessoa e como profissional, se você tivesse a oportunidade, ou deve ter, normalmente, encontrando na sua família, pessoas entrando como jovens aprendizes na empresa, no seu dia a dia, se ela te perguntasse, Altemir, me dá um conselho para eu me tornar um excelente profissional, que você dispensa comentários, o que já mostrou aqui para nós, um excelente profissional e uma excelente pessoa, o que tu daria de conselho para essas pessoas? Na realidade, a gente pensa assim, dar conselho é um negócio perigoso, né? Eu poderia dizer assim, cara, o que eu faria de diferente? Assim, se eu estivesse começando, o que eu faria de diferente? E aí, a primeira coisa que eu penso hoje é assim, por mais clichê que seja aquela música lá que fala que a felicidade mora no caminho e não no final, né? É importante você curtir o caminho, cara. Que não existe final, né? Eu não vou curtir o caminho para curtir lá no final, não, cara. Curta o caminho. Então, a sua trajetória tem que ser aproveitada. Essa é a primeira coisa que eu faria diferente. A segunda coisa que eu faria diferente é seja feliz. Se você não estiver feliz aonde você está, não tenha medo de mudar o caminho.
Se você subir uma montanha, vamos dizer assim, e chegar lá naquela montanha, e não for aquele lugar que você queria estar, desce da montanha e sobe na outra. Mas não fica. Mas não fica. Esse é o... Não fica. Então, Não fica preso no fundo de garantia. Exatamente. E não fique pensando que aquele lugar que você está é o único do mundo. Eu lembro uma vez, eu tive uma conversa com um transportador, foi uma das maiores lições que eu recebi foi essa. Eu fui reclamar para ele que estava infeliz no trabalho. Aí ele disse, então sai. Não, mas e as minhas contas? Então fica. Mas não fica reclamando, né, cara? Toma uma atitude, então é isso. Se você não tiver feliz onde você está, toma uma atitude. Mas não fique só reclamando da vida. Porque o tempo vai passar, e aí você vai olhar para trás e vai dizer, poxa, se eu tivesse feito diferente um tempo atrás. Então, arrependimento não é nada. Sim. Você não consegue mudar o seu. Viram só? Olha, eu anotei, isso aqui vai ficar no caderno. A felicidade mora no caminho e não no final. Não fui eu que falei isso. Mas né? é um dos lemas. É um dos lemas. Clichê, mas Seja feliz onde você está. E se precisar mudar de lugar, mude. Não fique insatisfeito naquele local. Eu, pessoalmente falando, agradeço pelos conselhos. Vou imprimir essas folhas aqui, vou guardar algumas frases aqui, alguns ensinamentos no dia de hoje. Então, para mim, eu saio muito feliz. Muito obrigado, Altemir, Helder. Não sei se tem mais alguma pergunta, mas agradeço imensamente aí pela vontade aí, Helder. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter trabalhado contigo, de ter aprendido contigo e de ser uma das pessoas que citariam o seu nome como um cara que foi referência para a construção da minha pessoa, aí não do meu profissional. Você, né? As pessoas referenciam, eu acho que na visão, quando você se referencia a um profissional, é porque, na verdade, todo mundo precisa trabalhar e você precisa evoluir como um profissional. Mas, consequentemente, acaba sendo como pessoa, porque você não vai... E eu tenho casos de pessoas que eu até tive que cortar para não colocar no ar, mas gente que não gostei de... Não, cara, tu não pode fazer isso, né? Porque, às vezes, o comportamento de uma pessoa não deixa você usá-la como uma referência profissional. Então, se eu uso como uma referência profissional, é porque, como pessoa, ela também é importante, né? Então, eu agradeço essa experiência. Agradeço tu ter aceitado o convite. Tu ser o primeiro que tá vindo aqui na nossa gravação presencial, né? E espero que a sua história repercuta. Eu acho que muita gente não sabe dos problemas que você passou, e eu acho que mais importante que conhecer a tua história é saber o homem que tu se tornou, né? Isso, se você tinha a preocupação de saber o quanto as pessoas deveriam acessar o Altemir novo, né? O quanto você mudou, eu acho que você vai ter a oportunidade agora da tua história alcançar, porque como o Anor disse um dia, né? O Anor está aí agora nos bastidores aqui. Falou, cara, isso aqui vai ecoar pela eternidade. Enquanto a internet existir, a história vai estar ali para que alguém, algum dia, fuçando em alguma coisa, acompanhe a história do Altemir. Teus netos, né? A Julinha ainda não saiu de casa, mas um dia vai te dar um neto e ele vai poder ver a história do avô, né? Então, eu sou muito grato de ter convivido contigo, grato de tu ter aceitado o convite de vir aqui sem estar preso ao cargo, ao status, né? E vir aqui bater esse papo no Logística Fora da Caixa e levar inspiração para todo mundo. E fique à vontade aí para agradecer. Eu que agradeço, e aí eu confesso para você que quando você fez o convite, eu pensei, o que eu vou fazer lá, falar de logística, né? Faz 7 anos que eu saí da logística, né? Mas depois eu vi que não é só sobre logística, né? É a história. É sobre gente, é sobre pessoas e sobre a história. Então, é sobre você, né? Então eu fico muito feliz de ter podido dar essa colaboração e ser um dos primeiros. E se a minha história servir de inspiração para alguém, eu fico muito feliz mesmo, tá? E
E eu ainda faço um convite para vocês, que vai ter lá aquele lugar para vocês me visitarem lá, né? E vai ter escrito lá. Ele evoluiu. Ele evoluiu. evoluiu. E eu vou botar uma pesquisa de opinião lá. Se você vai botar assim, concorda ou não concorda. Então já vamos deixar aqui, né? Na chamada da nossa divulgação, Altemir Tomasi, gerente comercial Seara. Ele evoluiu. Ele evoluiu. Não precisa morrer para saber que evoluiu, né, Altemir? Bota a enquete lá. Você concorda ou não? Bem-vinda, né? Show de bola, cara. Muito obrigado. Bom retorno aí para casa e obrigado aí pelo tempo aqui com a gente. Obrigado. Abraço, obrigado, cara. Valeu. Obrigado.